Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 10 de abril. Deus colocou na nossa mente o tema para esta manhã, o alto clamor. Antes de iniciarmos, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença nesta manhã sagrada do dia do Senhor. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo, abrindo a nossa mente para entendermos a profecia do alto clamor. Que o Espírito Santo nos ilumine, que o Senhor responda às orações e às preces dos Teus filhos, para a glória do Teu nome, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Queridos, o alto clamor, o que significa? Qual é a mensagem do alto clamor? Quando este alto clamor será proclamado? Quem o proclamará? Eu quero convidar você para abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14 tem aqui a mensagem, o sermão que Jesus Cristo escreveu. Jesus escreveu este sermão de Apocalipse 14 para os seus filhos, os escolhidos do Senhor, capacitados pelo Espírito Santo para proclamarem esta mensagem das três mensagens angélicas dos três anjos de Apocalipse 14. Leia comigo, Apocalipse 14, verso 1. Olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome dele, o nome de Jesus e o nome do seu Pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam as suas harpas, e cantavam um como cântico novo diante do trono e diante dos quatro seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Um grupo especial. Quando Deus fala 144.000, não são 145.000, não são 100.000. Queridos, os números na Bíblia são literais. Para Deus, quando Ele fala na Bíblia, o sétimo dia é o sétimo, não é o oitavo, não é o sexto. Quando Deus diz 10% é o dízimo, é santo ao Senhor. Queridos, quando a Bíblia diz que a Nova Jerusalém tem 12 portas, não são 13 portas, são 12 portas. Os números são literais. 144.000 é um número literal dos escolhidos, das primícias dos salvos vivos. Queridos, tem uma grande multidão que ninguém podia contar, que forma a seara dos salvos vivos. Mas os 144.000 são as primícias, os primeiros a serem batizados pelo Espírito Santo. E então, capacitados por Deus para proclamarem o alto clamor. Diz aqui o verso 4, estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como? Como primícias para Deus e para o Cordeiro. Se eles são as primícias dos santos vivos, é porque tem a seara, a grande seara de salvos vivos. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E qual é a mensagem que Jesus Cristo deu? Qual é o sermão que Jesus deu para que eles preguem? Está aqui exatamente no verso 6 em diante, as três mensagens angélicas. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. É uma mensagem que será pregada mundialmente, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. É uma mensagem de juízo, julgamento dos mortos, que começou em 1844, e o julgamento dos vivos, que vai começar quando a lei dominical for aprovada pelos Estados Unidos, espalhando-se pelo mundo todo. Quando a lei dominical for aprovada, então começará o juízo dos vivos. Jesus Cristo está em sua obra no santuário celestial. E a primeira mensagem angélica chama a nossa atenção para o ministério de Jesus no santuário celestial. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. A primeira mensagem angélica chama a atenção para Deus como Criador dos céus e da terra.
nada de evolução. É criação especial, fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus no Jardim do Éden. Queridos, a segunda mensagem, verso 8, e outro anjo seguiu dizendo, caiu, caiu, Babilônia. Babilônia é Roma. Aparece 6 vezes a palavra Babilônia no Apocalipse. Caiu, caiu a grande Babilônia. Esta que deu a beber ao mundo todo o vinho da sua prostituição, os ensinamentos e as doutrinas falsas e pagãs que se espalharam por toda a cristandade. Caiu, caiu a grande Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber o vinho da ira da sua prostituição. E agora a terceira mensagem, verso 9. E seguiu-se o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta, o poder papal e a sua imagem, os Estados Unidos da América do Norte, este país vai se tornar uma imagem da besta, porque será usado pelo poder papal para impor o domínio mundial do papado. Por isso, queridos, diz aqui, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A terceira mensagem fala de um sinal, o sinal da besta que será imposto no mundo todo. Mas, queridos, a Bíblia fala também no sinal de Deus, o selo do Deus vivo. Ezequiel capítulo 20, verso 12. Ezequiel capítulo 20, verso 20. Ali fala do sinal de Deus. Deus colocou o sábado, o 7º dia da semana, exatamente como vem lá do Jardim do Éden, Gênesis 2, versos 1 até o verso 3. O sábado é o sinal de Deus, de que Ele é o nosso Criador e Salvador. Queridos, Deus tem um sinal e o papado colocou um outro sinal no lugar do sinal de Deus. Que dia foi colocado no mundo todo para ser santificado no lugar do sábado? Foi o domingo. O domingo, o primeiro dia da semana, se tornará o sinal da besta, quando for imposto com a força da lei do governo dos Estados Unidos e se espalhar para o mundo todo. Mas aqui está uma advertência pesada. A mensagem do terceiro anjo é uma mensagem pesada, de advertência. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre. Queridos, esta é uma mensagem que Deus nos deu para proclamar, e ela precisa ser proclamada com todo o poder do Espírito Santo, em alto clamor. Em Apocalipse capítulo 18, verso 1, aparece o anjo iluminando toda a terra, representando a proclamação mundial e poderosa das 3 mensagens angélicas de forma concisa, compacta, que será pregada exatamente agora, no tempo do fim. Queridos, esta é a mensagem do alto clamor. Não é uma mensagem abstrata, não é uma mensagem vazia, mas é uma mensagem cheia do Espírito Santo, que contém as 3 maiores advertências de Deus para o mundo. Os 3 apelos, os 3 últimos apelos de Deus para a humanidade. São os 3 últimos apelos. Quem vai proclamar esta mensagem? Deus confiou ao seu povo na terra uma obra para ser executada. A terceira mensagem angélica, que inclui as 2 primeiras, deve ser dada, e a mente dos crentes deve ser dirigida ao santuário celestial, onde Jesus Cristo entrou em 1844, iniciando o juízo celestial, o juízo pré-advento. Queridos, quando Jesus voltar, ele vem para buscar aqueles que foram julgados, cujos nomes foram conservados no livro da vida. Jesus está empenhado no trabalho de julgar. Ele é o juiz de toda a terra. O tribunal celestial é chamado o tribunal de Cristo. A reforma do sábado deve ser levada avante, porque faz parte do sinal de Deus, faz parte da primeira mensagem angélica. O sinal de Deus faz parte da terceira mensagem angélica. O sinal de Deus em contraste com o sinal da besta. A reforma do sábado deve ser levada avante.
a brecha que foi feita na lei de Deus, arrancando fora o quarto mandamento, lá em Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11, lá diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Eles fizeram uma brecha na lei de Deus, arrancando este mandamento e colocando ali, guardar domingos e festas. Esta brecha precisa ser reparada. Quem são os reparadores das brechas? Queridos, a brecha feita na lei de Deus deve ser reparada. Importa que a mensagem seja proclamada com grande voz, para que todos os habitantes da terra recebam a advertência. O povo de Deus precisa purificar a sua alma. O povo de Deus precisa buscar a santificação pela obediência à verdade e preparar-se para esta grande obra e estar sem falta perante Jesus Cristo em sua segunda vinda. Se o povo de Deus não fizer esforços da sua parte, se o povo de Deus ficar passivamente e ociosamente esperando que Jesus Cristo volte, que o Espírito Santo seja derramado para deles remover os defeitos de caráter, isso não vai acontecer. A remoção dos defeitos de caráter, o avanço na santificação, a aquisição do caráter de Cristo, isto requer esforço da sua parte, esforço da minha parte. Se o povo de Deus não fizer esforços de sua parte, mas apenas esperar que sobre eles venha o refrigério do Espírito Santo, para deles remover os defeitos, para corrigir os seus erros, se nisso confiarem para serem purificados da imundícia da carne e do espírito e preparados para tomar parte no alto clamor do terceiro anjo, eles serão achados em falta. Exige esforço da nossa parte buscar a perfeição em Cristo Jesus, a santidade em Cristo Jesus, a remoção dos nossos defeitos. Queridos, o refrigério, que é o batismo do Espírito Santo, só atingirá os que estão se preparando para ele, fazendo o trabalho que Deus ordena, isto é, purificando-se de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus, conforme diz em 2 Coríntios capítulo 7 e o verso 1. A reforma da saúde está intimamente relacionada à proclamação da terceira mensagem angélica. Por que, pastor, a reforma da saúde? Porque o Espírito Santo não será derramado. O Espírito Santo não será derramado sobre aqueles que não fazem do corpo o templo do Espírito Santo. Muitos querem receber o batismo do Espírito Santo, mas não dão a mínima para a reforma da saúde. A mente deles está poluída pelo sangue que está poluído, porque comem tudo que lhes agrada. Queridos, a reforma da saúde está intimamente relacionada com a terceira mensagem angélica, assim como o braço está ligado ao corpo. Os comilões de carne, os beberrões de coca e de café e de cigarro e de bebidas, nós precisamos entrar na obra da reforma da saúde para recebermos o batismo do Espírito Santo, porque somos templo do Espírito Santo. Se não formos batizados pelo Espírito Santo, não vamos conseguir proclamar a terceira mensagem angélica de Apocalipse 14, versos 9 a 12. A proclamação da mensagem do terceiro anjo inclui a pregação dos mandamentos de Deus. Faz parte da terceira mensagem angélica a pregação dos 10 mandamentos. Aqueles 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus, que estão lá em Êxodo capítulo 20. Quando você abre a Bíblia, aqui em Apocalipse capítulo 14, abra sua Bíblia. Em Apocalipse capítulo 14, nós vamos ver aqui o verso 9 a 12. Aqui está a lei de Deus, em contraste com o sinal da besta. Vamos ler de novo, versos 9 a 12. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Mas agora, ainda dentro da mensagem do terceiro anjo, está o verso 12. Este lindo verso, que nós memorizamos, que nós amamos este verso, mostra que a mensagem do terceiro anjo tem tudo a ver com a exaltação da lei de Deus.
exaltar Jesus como Salvador e único Salvador, e exaltar a lei de Deus, os 10 mandamentos, que são deleite e alegria na vida dos salvos por Jesus Cristo. Por isso diz o verso 12, aqui está a paciência dos santos. Este é o povo de Deus, que é selado pelo selo do Deus vivo. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão, quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Não é só guardar os mandamentos e não é só ter a fé em Jesus. Ter a fé em Jesus Cristo resulta na obediência aos mandamentos de Deus. Queridos, o povo de Deus é caracterizado por esses 2 sinais. Guarda aos mandamentos e a fé em Jesus Cristo como Salvador, único Salvador. A mensagem deve ser proclamada em alto clamor. E esta mensagem, ela aparece agora em Apocalipse capítulo 18. Abra sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 18, e os versos 1 em diante. Aqui nós lemos: depois destas coisas vi descer do céu outro anjo. Este é o 4º anjo do Apocalipse. Qual é a mensagem dele? Ele tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. É um poder maior do que antes foi manifestado. É o poder que deve ser manifestado agora, na chuva serôdia do Espírito Santo. E o verso 2 diz, e clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia. Você já leu isto, lá em Apocalipse 14. A segunda mensagem angélica é caiu, caiu a grande Babilônia. A grande Babilônia é a grande Roma. É a cidade para onde os reis, as rainhas e os presidentes e príncipes, é para esta cidade que todos vão e se submetem e se curvam diante do papado. Ele domina o mundo. Mas, queridos, a Bíblia está profetizando a queda de Babilônia, a queda de Roma. Caiu, caiu a grande Babilônia. E mais ainda, e se tornou morada de demônios. Você entende o que está escrito na Bíblia, meu querido irmão, minha querida irmã? Roma se tornou morada de demônios, de feitiçaria. Satanás está dominando o mundo através do papado. Só existe um poder humano na terra que aceita ser adorado, que aceita que as pessoas se ajoelhem na frente dele e lhe beijem a mão, que ousou criar uma brecha na lei de Deus, arrancando o lembra-te do dia do sábado e colocando guardar domingos e festas. Este poder é o poder papal. Este poder está sendo liderado por Satanás. Queridos, aqui diz que Babilônia se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo e coito de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Todos os países vão para lá. Todos os líderes religiosos vão para Roma. O poder papal se expandiu para toda a terra. Aqui diz, porque todas as nações da terra beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a sua abundância das suas delícias. E agora veja a mensagem, verso 4. Ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu. Bendito seja Deus por este povo meu, porque Deus tem um povo que é dele dentro de Babilônia. Aleluia! Milhões e milhões dentro da igreja de Roma, milhões e milhões dentro das igrejas protestantes que estão sendo filhas de Babilônia, obedecendo os mandamentos papais e não os mandamentos de Deus. Deus tem um povo que ele chama povo meu dentro de Babilônia. E Deus chama este povo sincero, filho e filha de Deus que estão lá para saírem e se unirem a quem? Aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo como Salvador. Por isso a mensagem de Deus aqui é, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque os seus pecados se acumularam até ao céu e Deus se lembrou das iniquidades dela. Queridos, esta mensagem poderosa é o alto clamor.
É a pregação das 3 mensagens angélicas de forma concisa e compacta, como se fosse uma só, agora no tempo do fim. Os que proclamam esta mensagem são os que proclamam o alto clamor, porque eles são batizados pelo Espírito Santo. Queridos, nós precisamos fazer uma mudança na nossa vida. A reforma da saúde precisa ocorrer na nossa vida para recebermos o batismo do Espírito Santo. O seu paladar, o seu apetite, os seus gostos não podem ser o seu Deus. Pois quando o machado for colocado na raiz da árvore, os que têm condescendido com apetite pervertido serão feridos e seu pecado será apontado, mostrados os seus ídolos. Eles não querem se convencer para abandonarem os hábitos destruidores da saúde. Querem ainda se apegar às coisas prejudiciais de que gostam. Parecem entregues aos seus ídolos. E logo Deus dirá para os seus anjos: deixai-os, deixai-os. Infelizmente, o povo de Deus ainda não está preparado para o alto clamor do terceiro anjo. Precisamos fazer por nós mesmos uma obra que Deus não vai fazer, porque Deus não faz aquilo que eu e você devemos fazer. Precisamos fazer por nós mesmos uma obra que não devem deixar que Deus faça por eles. É uma obra individual. Um não pode fazer pelo outro. Várias pessoas me perguntam, me indagam, se a mensagem da justificação pela fé em Cristo Jesus faz parte da mensagem do terceiro anjo. Sim, certamente a mensagem da justificação pela fé faz parte da terceira mensagem angélica. Por quê? Porque em Apocalipse capítulo 14, verso 12 diz: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Queridos, sem a fé em Jesus Cristo, de nada vale a obediência aos mandamentos de Deus. Porque a salvação não é pelas obras, a salvação não é pela obediência, a salvação é pela fé na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Faz parte a justificação pela fé, faz parte da terceira mensagem angélica, do alto clamor. Nós temos que exaltar Cristo Jesus. Nós deveremos colocar Jesus Cristo de forma preeminente diante do mundo, o Salvador crucificado, o Salvador ressurreto, o Cristo assunto ao céu e o Cristo prestes a voltar. Esta é a mensagem. O alto clamor apresenta a justificação pela fé. Convida o povo para receber a justiça de Cristo, a salvação pela graça de Jesus, que vai resultar na obediência a todos os mandamentos de Deus. Muitos perderam Jesus de vista. A mensagem da justiça de Cristo há de soar desde uma até a outra extremidade da terra, a fim de preparar o caminho do Senhor. Esta é a glória de Deus com que será encerrada a mensagem do terceiro anjo. A glória que acompanha a mensagem do terceiro anjo é o derramamento do Espírito Santo em chuva serôdia. É um poder muito maior do que a chuva temporã. A chuva temporã, no primeiro século, foi o início da pregação do Evangelho. Agora é a conclusão da obra. E a conclusão da obra da pregação do Evangelho não será com menos poder, mas com muito maior poder. Temos que exaltar Jesus e levar os pecadores para Ele. À medida que se aproxima o fim, os testemunhos dos servos de Deus tornar-se-ão mais decididos e mais poderosos. Esta mensagem de Apocalipse 14, 6 a 12, é apresentada em alto clamor em Apocalipse 18. Quando a terceira mensagem se avolumar num alto clamor, grande poder e glória acompanharão a sua proclamação. Os semblantes do povo de Deus resplandecerão com a luz do céu. Apocalipse 18, 1 mostra a mensagem do terceiro anjo sendo proclamada com grande poder. Então, queridos, assim como aconteceu no dia do Pentecostes, cada pessoa poderá ouvir a verdade sendo pregada em sua própria língua. Aleluia! A grande obra do Evangelho não deverá se encerrar com menor manifestação do poder de Deus do que aquela que assinalou o seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã do Espírito Santo no início do Evangelho
devem novamente se cumprir na chuva serôdia, no final da pregação do Evangelho. Servos de Deus, com o rosto iluminado, servos de Deus com o rosto a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para o outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes, em toda a extensão da terra, será dada a advertência. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados, sinais e maravilhas seguirão aos crentes. Deus usará os grandes sinais no céu, proclamados ali em Apocalipse capítulo 6, versos 12 em diante. Aqueles grandes sinais no céu que estão lá no 6º selo. Deus criará este cenário. Deus cria este cenário com os grandes sinais no céu, aqui anunciados em Apocalipse capítulo 6. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 6, versos 12 em diante. Para que Deus vai usar estes sinais? Para mostrar que chegou a hora do juízo dos vivos, que chegou a hora do decreto dominical ser aprovado no mundo todo, que chegou a hora da grande multidão do povo meu que está em Babilônia sair de lá e se unir aos que guardam os mandamentos de Deus. Queridos, esta grande conversão de milhares e milhares, da hora undécima, não ocorrerá do nada. Deus começa com um estardalhaço no céu, com grandes sinais no céu e na terra, preparando o mundo para a mensagem do chegou a hora do juízo dos vivos. Chegou a hora de receber o sinal de Deus, o selo do Deus vivo. Chegou a hora de dizer não para o sinal da besta, e sim para Jesus Cristo. Aqui diz em Apocalipse 6, verso 12 em diante: e havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu se retirou como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Isso vai acontecer de novo, agora, no tempo do fim, preparando o mundo para o juízo dos vivos, preparando o mundo para receber o sinal de Deus. Milhões vão se converter, porque Deus tomou sobre si a responsabilidade de preparar este ambiente, preparar o cenário, para que os servos de Deus, os 144 mil, batizados pelo Espírito Santo, proclamem a mensagem: sai dela, povo meu, e milhões num dia vão sair de Babilônia. Por quê? Porque o Espírito Santo foi derramado sobre os proclamadores do alto clamor, e o Espírito Santo está tocando o coração dos sinceros filhos de Deus, do povo meu, que ainda está em Babilônia. Deus ama este povo meu, que Ele chama. Queridos, este é o chamado, esta é a mensagem de Deus. Deus está convidando você para fazer parte da proclamação do alto clamor. Deus está convidando você. Crianças são impelidas pelo Espírito Santo a irem e pregarem a mensagem do céu. O anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo deve iluminar toda a terra. Repito, servos de Deus, e você faz parte dos servos de Deus, meu irmão, minha irmã. Servos de Deus com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para o outro para proclamar a mensagem do céu, o alto clamor. Deixo para você o convite de Jesus Cristo, que venha e que se una aos proclamadores do alto clamor, que se deixe santificar, que se deixe batizar pelo Espírito Santo, e que busque o batismo do Espírito Santo cada dia, e que Deus o use, que Deus o prepare para esta hora. Queridos, Jesus Cristo está voltando. Este é o nosso sonho, é o nosso desejo, encontrar o nosso querido Salvador. Jesus Cristo, neste momento, quer derramar sobre você o Espírito Santo. Jesus Cristo quer dar para você a sua paz. Descanse nos braços de Jesus Cristo. Se submeta a Ele e seja batizado pelo Espírito Santo e seja um reparador de brechas. Que Deus derrame sobre você a paz de meu Jesus. É a minha oração. Amém.